Você acorda cedo, prepara o café, encara mais um dia como se fosse apenas mais uma tarefa da lista. Mas lá no fundo, algo está quebrado. Há um cansaço que não passa com o fim de semana, uma exaustão que nem mesmo o sono profundo consegue apagar. Você faz o que precisa ser feito. Trabalha, responde, entrega. Mas por dentro, está apenas sobrevivendo, como se estivesse preso dentro de um corpo que continua funcionando no automático, enquanto sua mente grita em silêncio: eu não aguento mais. E o mais cruel, quase ninguém percebe, porque você continua sorrindo, continua sendo produtivo, continua dizendo que está tudo bem. O burnout não chega de repente, ele se infiltra aos poucos. Primeiro vem o cansaço físico, depois a irritação sem motivo, em seguida a perda de interesse por coisas que antes te inspiravam. Você começa a esquecer compromissos, a se afastar de quem ama, a ver o trabalho, aquele que já foi uma paixão, como um fardo insuportável. Mas ainda assim, continua. Porque a cultura te ensinou que parar é fracassar, que descansar é preguiça, que admitir vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E então você segue até quebrar. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez esteja prestes a atravessar uma linha invisível entre o esgotamento e o colapso. Talvez já tenha cruzado essa linha há muito tempo, mas ninguém notou. E você aprendeu a fingir, a esconder, a se culpar por sentir. Mas hoje, aqui nessa conversa, eu quero te dar algo que talvez ninguém tenha te dado ainda. Permissão para parar, para respirar, para admitir que está difícil. Porque o burnout não é um problema individual. É o sintoma de uma sociedade doente. E você não precisa adoecer para ser aceito nela. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre o cansaço que machuca. Sobre o trabalho que consome. Sobre o corpo que avisa e a mente que insiste. Vamos falar sobre como tudo isso pode ser reconhecido, tratado, transformado. Porque você não é uma máquina. E não veio ao mundo apenas para produzir. Você veio para viver, com verdade, com sentido, com saúde. Burnout não é apenas estar cansado demais. Não é frescura, nem drama, nem falta de vontade. É um estado profundo de esgotamento físico, mental e emocional, causado por longos períodos de exposição ao estresse crônico no ambiente de trabalho, especialmente quando esse trabalho exige mais do que o corpo e a mente conseguem suportar. A Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout como uma síndrome ocupacional, e ainda assim, milhares de pessoas convivem com seus sintomas todos os dias, sem saber que estão adoecendo. O burnout se instala como uma brasa silenciosa que vai consumindo você por dentro. Começa com pequenos sinais: fadiga ao acordar, falta de motivação, dores no corpo, insônia, irritabilidade, lapsos de memória. Depois, cresce. Você se torna apático. Sente que perdeu a alegria de viver. O trabalho que antes era fonte de propósito, agora parece uma prisão sem janelas. Você se torna cínico, desanimado, emocionalmente esgotado. E o mais cruel, começa a duvidar de si, a se sentir incapaz, a acreditar que está falhando, quando na verdade está resistindo a um sistema que está te esmagando. É diferente do estresse pontual, que vem e vai. O burnout é permanente, é corrosivo. Ele não passa com um final de semana de descanso, nem com um feriado prolongado. Porque ele não é apenas físico, ele é existencial. Ele mina sua identidade, seu senso de valor, sua autoestima. Você começa a pensar: será que ainda sirvo para isso? Ou, por que nada me satisfaz mais? E essas perguntas, deixadas sem resposta, te arrastam para um lugar escuro, onde tudo perde o brilho. E é importante dizer, burnout não acontece só com quem tem trabalho demais. Ele também atinge quem sente que trabalha em algo sem sentido. Quem está num ambiente tóxico onde nunca é reconhecido. Quem carrega uma carga emocional gigante, como professores, profissionais da saúde, cuidadores, líderes. Quem tenta ser forte o tempo todo, até não conseguir mais sustentar a própria armadura. Reconhecer o burnout é o primeiro passo para quebrar o ciclo. É admitir que você está exausto e que essa exaustão tem nome, tem explicação, tem tratamento. E principalmente, não é culpa sua.
Você está vivendo uma experiência de esgotamento emocional em um mundo que cobra resultados, mas ignora a humanidade. E agora, você pode começar a se reconstruir, com mais verdade, com mais equilíbrio, com mais compaixão por si mesmo. Vivemos em uma era em que a produtividade virou uma medalha de honra. Trabalhar até tarde, responder mensagens fora do horário, emendar um turno no outro, tudo isso foi romantizado como prova de competência. Quem não tem tempo está vencendo. Quem não para é mais dedicado. E assim, fomos sendo engolidos por uma lógica perversa. Quanto mais você entrega, mais esperam de você. E quando você desaba, a culpa ainda é sua. Porque parece que, de alguma forma, você não aguentou o que todos aguentam. A cultura da performance transformou o trabalho em uma extensão da identidade. Deixou de ser apenas o que fazemos, passou a ser quem somos. E nesse processo silencioso, trocamos o nosso valor pelo nosso rendimento. Não importa mais o que sentimos, importa o que entregamos. Como se nossa existência estivesse atrelada a metas, a planilhas, a KPIs, a avaliações de desempenho. Como se o descanso fosse um inimigo do sucesso. Como se parar significasse fracassar. E isso é tão sutil que muitas vezes não percebemos que estamos aprisionados. Dizemos, é só uma fase. Quando passar esse projeto, melhora. Só mais um esforço. Mas o projeto termina e outro começa. A fase passa e outra mais exigente ocupa o lugar. E esse só mais um esforço vai se acumulando até virar um cansaço irreversível. Um cansaço que não é apenas do corpo, é da alma. Porque quando você passa a viver apenas para produzir, esquece como se vive para sentir. Essa lógica também alimenta a competitividade tóxica. Colegas viram rivais. O ambiente de trabalho vira um campo de batalha. Ninguém pode parecer fraco. Ninguém pode dizer, não estou bem. Criamos uma máscara de força, enquanto por dentro desmoronamos. E nesse cenário, o burnout deixa de ser uma exceção. Ele vira uma consequência inevitável. Mas a verdade precisa ser dita. Mesmo que doa, você não nasceu para ser máquina. Você não veio ao mundo para bater meta, para responder e-mails às 3 da manhã, para passar mais tempo com o computador do que com quem você ama. Você veio para viver com sentido, para construir algo que te alimente, não que te consuma. E se o trabalho virou prisão, talvez seja a hora de quebrar essas grades. Não com revolta, mas com consciência. Você tem o direito de buscar um novo ritmo, de redefinir sucesso, de escolher equilíbrio em vez de exaustão. E isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Antes do colapso, o corpo grita, mas a gente não ouve. Ou melhor, até ouve, mas ignora, porque estamos tão condicionados a funcionar no modo automático que qualquer sinal de alerta vira incômodo. Dores constantes. Devo estar dormindo mal. Irritação sem motivo. Coisa do dia difícil. Coração acelerado, insônia, lapsos de memória, cansaço que não passa. Normal, né? Todo mundo anda assim. E assim, vamos silenciando os alarmes do corpo como quem desliga um despertador insistente. Sabemos que precisamos levantar, mas decidimos adiar mais um pouco. O burnout nunca chega sem aviso. Ele envia sinais, pequenos, repetitivos, progressivos. No início é o desânimo, aquela sensação de peso ao acordar, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Depois vem a apatia. Você começa a perder o interesse por coisas que antes amava. O prazer se esvai. E o que sobra é um vazio que você tenta preencher com mais trabalho, mais compromissos, mais produtividade. Como se, ao fazer mais, pudesse evitar o que está sentindo. Mas o corpo não mente. Você começa a se tornar alguém que não reconhece. Esquece compromissos importantes. Fica impaciente com pessoas que ama. Reage com dureza a pequenos imprevistos. Não consegue relaxar nem nas horas de lazer. E mesmo quando o corpo para, a mente não desliga. Ela continua revisando e-mails, antecipando cobranças, ensaiando desculpas. É como se estivesse sempre em estado de alerta, mesmo quando não há ameaça. Esses sinais, que muitos chamam de estresse, na verdade, são o corpo tentando te salvar, tentando dizer, olha para mim, eu estou no limite. Mas ao invés de ouvir, a gente responde com cafeína,
mais horas extras, promessas de férias que nunca chegam. A gente ignora. Porque admitir que está esgotado ainda parece fraqueza num mundo que glorifica a resistência. Mas o corpo não negocia. Ele avisa, 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 até que um dia, para. E quando para, não é mais opcional. Vem a crise de choro no banheiro do trabalho. Vem o ataque de pânico antes de uma reunião. Vem o blackout emocional no meio de uma conversa. E você se dá conta, tarde demais, de que o seu corpo estava apenas tentando te proteger do que sua mente insistia em suportar. Hoje talvez seja a hora de fazer diferente, de parar de ignorar, de voltar a escutar, porque o burnout pode ser prevenido, mas só se houver escuta. E o seu corpo merece ser ouvido antes que ele precise gritar. O colapso não avisa o dia nem a hora, ele apenas acontece. Às vezes no meio de uma reunião comum, às vezes no elevador, no carro, no banheiro do trabalho. Ele chega como um apagão emocional, uma queda brusca de energia vital, como se a mente puxasse o freio de emergência e dissesse: chega, não dá mais. E o corpo, que já vinha resistindo há meses, talvez anos, simplesmente para de obedecer. O choro vem sem controle, o raciocínio falha, a respiração aperta, e pela primeira vez, você entende na pele o que é quebrar por dentro, enquanto o mundo lá fora continua exigindo sua presença. Esse momento é devastador. Porque tudo que você construiu, a imagem de eficiência, a armadura da produtividade, o personagem incansável, desaba. Você já não consegue fingir. O e-mail não enviado, a entrega adiada, a reunião que você faltou, tudo vira culpa. Você começa a se julgar, se chamar de fraco, de imprestável, de alguém que não deu conta. E esse pensamento é cruel, porque não reconhece a verdade. Você não falhou. Você resistiu, além do que era humano. O colapso emocional é, na maioria das vezes, um pedido desesperado do seu inconsciente por socorro. Ele te obriga a parar. E nessa pausa forçada, a realidade vem como uma avalanche. Você está adoecido. Você está no limite. Você se perdeu tentando atender expectativas que nunca foram suas. Você cruzou todas as linhas em nome de metas que não alimentam sua alma. E nesse ponto, tudo parece confuso. Você sente raiva, tristeza, medo, vergonha, tudo junto. Sente-se pequeno, vulnerável, exposto. Sente que perdeu o controle. Mas aqui está o ponto de virada. É justamente nesse colapso que nasce a possibilidade de cura. Porque só quando tudo quebra é que podemos reconstruir do zero, sem máscaras, sem fingimentos, sem a pressa que nos trouxe até aqui. A verdade é que ninguém deveria ter que chegar a esse ponto para ser ouvido, ninguém deveria adoecer para poder descansar. Mas se esse for o seu caso, se você estiver vivendo esse momento agora, por favor, não se culpe. Em vez disso, olhe para esse colapso como um sinal de que ainda há vida aí dentro, porque quem colapsa é porque resistiu, é porque lutou, e agora precisa de cuidado, de escuta, de acolhimento, não de julgamento. Você não está sozinho, e o que você sente é legítimo. Agora é hora de parar, de respirar, de começar com gentileza a reconstruir, parar, descansar, respirar. Palavras simples, mas que para muitos soam como ameaça. Como se o simples ato de pausar o ritmo significasse perder algo, um lugar, um respeito, uma oportunidade. E talvez você sinta isso, que se parar agora, alguém vai te ultrapassar, que se disser não posso, vão te chamar de fraco, que se tirar férias, vão perceber que você é dispensável. É aí que nasce a culpa, uma culpa silenciosa, ácida, que corrói por dentro. A culpa de estar exausto e ainda assim acreditar que não tem o direito de descansar. Essa culpa não é sua, ela foi plantada pela sociedade que glorifica a pressa, pela cultura corporativa que mede valor em produtividade, pelos discursos que dizem que o sucesso é para quem nunca para. E aí, mesmo quando o corpo pede socorro, você se convence de que descansar é uma fraqueza moral. Mas a verdade é outra. O descanso é um direito, é uma necessidade biológica, é um pilar da saúde mental. A mente esgotada não cria, não soluciona, não ama, não sente. Ela apenas sobrevive.
E o corpo, quando privado do repouso, começa a se vingar. Vem a imunidade baixa, as dores recorrentes, as crises emocionais, o vazio existencial. Mas mesmo assim, a gente insiste, porque fomos ensinados que o nosso valor está no que fazemos, e não em quem somos. Então parar parece perigoso, como se o mundo fosse esquecer da gente, como se, sem a produtividade, a nossa existência perdesse sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Você não precisa se provar o tempo todo. Você não precisa justificar seu cansaço, nem esconder sua exaustão. Você é humano, e seres humanos precisam descansar, precisam se desconectar, precisam de dias em que não produzem nada além de silêncio e autocuidado. E não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. É nesse espaço de pausa que você recupera o que tem de mais valioso: sua saúde, sua clareza, sua presença. Descansar não te faz fraco, te faz inteiro. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido vai perceber que produtividade sem saúde é ilusão e que sucesso sem equilíbrio é prisão. Você tem o direito de parar, de cuidar de si, de colocar sua vida no centro e não o seu trabalho. Isso não é fracasso, isso é maturidade, isso é amor próprio. Existe um tipo de luto que ninguém fala sobre. Um luto que não envolve perda de pessoas, mas de propósito. Um vazio que se instala quando o trabalho, antes fonte de realização, se transforma em uma engrenagem fria, repetitiva e esmagadora. Você entra todos os dias no mesmo ambiente, realiza as mesmas tarefas, entrega os mesmos resultados, mas por dentro sente que algo morreu. Talvez tenha sido o brilho nos olhos, talvez tenha sido a motivação, talvez tenha sido você mesmo que se perdeu tentando cumprir um papel que já não faz mais sentido. Esse é o luto do burnout. Um luto silencioso, disfarçado de eficiência. Porque por fora tudo continua funcionando, mas por dentro algo já não vibra, já não conecta, já não emociona. E isso dói. Dói profundamente. Dói porque muitas vezes você construiu sua vida em torno desse trabalho. Estudou, se dedicou, sonhou com essa profissão. Investiu tempo, energia, relacionamentos. E agora não sente mais nada. O que antes era um projeto de vida virou apenas uma obrigação. E essa desconexão, por mais silenciosa que seja, é devastadora. Talvez você tente se convencer de que é só uma fase. Talvez diga para si mesmo: estou cansado, não desmotivado. Mas no fundo, você sabe. Sabe que está tentando se manter em algo que já não te nutre. Sabe que está se arrastando em nome de estabilidade, medo, expectativa dos outros. Sabe que perdeu a paixão e não sabe como ou se pode recuperá-la. E é aqui que a gente precisa ter coragem. Coragem de olhar para esse luto com verdade. De reconhecer que você não precisa continuar num lugar que te adoece só porque um dia ele te fez feliz. Que mudar de rota não é trair sua história, é honrá-la. Que recomeçar, mesmo com medo, é muitas vezes o único caminho possível para reencontrar sua essência. Você não precisa amar o que faz todos os dias, mas precisa, ao menos, não adoecer por causa disso. Precisa se sentir vivo. Precisa sentir que está indo em direção a algo que tenha valor, que tenha significado, que tenha alma. O trabalho pode e deve ser fonte de dignidade, mas ele nunca deve ser o túmulo dos seus sentimentos. Se hoje o seu trabalho virou uma terra árida, saiba que você pode florescer em outro solo. Você pode mudar, adaptar, ressignificar. E se ainda não pode sair de onde está, você pode começar a se cuidar agora, a reconstruir por dentro, a se lembrar de que você é muito mais do que o cargo que ocupa ou as metas que bate. Esse luto não precisa ser o fim. Ele pode ser o começo de uma vida com mais sentido. A cura do burnout não começa com fórmulas mágicas ou soluções imediatas. Ela começa com uma decisão silenciosa, porém profunda. Reconhecer que você não está bem. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Porque por muito tempo você aprendeu a ignorar, a aguentar, a se calar. Aprendeu a fingir que estava tudo certo enquanto tudo desmoronava por dentro. Mas chega um ponto em que o corpo não mente mais. A mente não suporta mais e o coração não consegue mais esconder. E é nesse ponto, exatamente aí,
que você pode iniciar o retorno para si mesmo. Aceitar que precisa de ajuda não é um sinal de fraqueza, é um gesto de sabedoria. É dizer, eu cansei de sobreviver, agora eu quero viver. Buscar um terapeuta, agendar uma consulta com um psiquiatra, conversar com alguém de confiança, abrir o jogo com quem pode te apoiar, tudo isso são pequenos gestos com poder imenso, porque o burnout, embora se manifeste no corpo, nasce no silêncio emocional. E só a escuta pode curar o que foi reprimido. A psicoterapia é uma das ferramentas mais poderosas nesse processo. Ela não apenas te oferece apoio profissional, mas te ajuda a entender como você chegou até aqui, quais crenças você carrega, quais feridas você tenta esconder com produtividade, quais limites você nunca aprendeu a impor. E aos poucos, com paciência e acolhimento, você vai se reconhecendo. Vai aprendendo a separar quem você é do que você faz. Vai descobrindo que descansar não é perda de tempo, é investimento em vida. Em muitos casos, a medicação também pode ser necessária. E tudo bem, seu cérebro precisa de equilíbrio para funcionar, e há momentos em que o corpo precisa de suporte bioquímico para se reorganizar. Não se culpe por isso. Você não está viciado. Você está cuidando de um desequilíbrio que te adoeceu lentamente e que agora precisa de tratamento. O remédio não apaga quem você é. Ele ajuda a clarear o caminho para que você reencontre sua essência. Além disso, buscar comunidades de apoio, praticar atividades que tragam prazer genuíno, restabelecer vínculos, reencontrar hobbies esquecidos, criar pequenos rituais de autocuidado. Tudo isso faz parte do processo de cura. Não existe uma linha de chegada. Existe um recomeço diário, uma escolha consciente de não se abandonar mais. Você não precisa carregar tudo sozinho, não precisa provar que é forte o tempo todo. Você pode se permitir cair e ser amparado. Pode se permitir chorar e ser ouvido. Pode se permitir pedir ajuda e ser acolhido, porque você merece cura e merece descobrir, talvez pela primeira vez, o que é viver com leveza, sem ter que se destruir para ser aceito. Depois de tanto tempo tentando sobreviver no limite, pode parecer impossível imaginar uma rotina mais leve, equilibrada e saudável. Mas acredite, é possível. E não exige uma revolução. Exige consciência, constância e, acima de tudo, gentileza com o seu próprio ritmo. O burnout não se instala da noite para o dia. E, da mesma forma, a cura é construída passo a passo. Pequenas atitudes diárias, aplicadas com intenção, podem se tornar escudos contra o esgotamento. E quando aplicadas com constância, essas práticas se transformam em pilares de uma nova forma de viver. A primeira estratégia é a definição clara de limites. Dizer não é egoísmo, é autocuidado. Aprender a encerrar o expediente no horário, não responder mensagens fora do trabalho, não aceitar demandas que extrapolam seu emocional. Tudo isso é prática de proteção da sua saúde mental. Lembre-se, você ensina as pessoas a te respeitarem na medida em que se respeita primeiro. E limites bem definidos são pontes para relações mais saudáveis. Outro passo fundamental é construir uma rotina de pausas conscientes. Pausas reais, programadas, onde você possa respirar, se reconectar, estar presente. Entre uma tarefa e outra, tire 5 minutos para esticar o corpo, olhar pela janela, beber água devagar. Insira no seu dia pequenas âncoras que te lembrem que você é humano. Não é sobre produtividade contínua, é sobre vitalidade sustentável. Organize sua rotina de forma realista, com tarefas possíveis e metas alcançáveis. O perfeccionismo é um dos gatilhos mais comuns do burnout. Evite sobrecarregar a agenda. Priorize o essencial. Use ferramentas como agendas físicas, aplicativos simples, listas visuais. Visualizar o que precisa ser feito ajuda a tirar o caos da cabeça e colocar em um lugar manejável. E sempre que possível, celebre pequenas conquistas. Cada tarefa concluída é uma vitória sobre o cansaço. Cuide também do corpo. Ele é seu termômetro. Alimentação equilibrada, sono de qualidade e exercícios físicos regulares não são luxos, são pilares terapêuticos.
O movimento ajuda a liberar tensões acumuladas. O descanso organiza os pensamentos. E o alimento nutre não só o físico, mas a clareza emocional. Você não vai se curar de dentro para fora se continuar tratando o corpo como uma ferramenta descartável. Pratique o que chamamos de higiene emocional. Isso inclui escrever sobre o que sente, fazer psicoterapia, conversar com alguém de confiança. Guardar sentimentos não resolvidos é como acumular lixo emocional. Uma hora transborda. Aprenda a nomear suas emoções, a aceitar dias difíceis sem culpa, a respeitar sua oscilação natural. Não somos feitos para estar bem o tempo todo. E tudo bem. Por fim, reconecte-se com aquilo que te dá sentido. Pode ser uma arte, uma espiritualidade, um projeto pessoal, um hobby, um gesto de gentileza. Quando a vida começa a ter significado fora do trabalho, o trabalho perde o poder de te consumir por completo. E aí, nasce um novo ciclo, onde você não apenas evita o burnout, mas constrói uma vida que realmente vale a pena viver. Por mais que o autocuidado e a responsabilidade pessoal sejam fundamentais, é impossível falar de burnout sem encarar um ponto crucial. O ambiente em que você trabalha importa, e muito. Não é justo jogar sobre o indivíduo toda a culpa e o peso de uma saúde mental fragilizada, quando muitos ambientes corporativos ainda funcionam como fábricas silenciosas de adoecimento. Empresas que valorizam metas mais do que pessoas, líderes que confundem autoridade com pressão, culturas que normalizam a exaustão, tudo isso alimenta a epidemia invisível do burnout. A verdade é que o problema não está necessariamente em quem adoece. Está em sistemas que fazem da produtividade uma moeda de troca por aceitação, em gestores que enxergam colaboradores como peças e não como pessoas, em culturas organizacionais que celebram o workaholic e silenciam o sofrimento emocional. E enquanto isso não mudar, o burnout continuará sendo uma consequência, não um desvio. Líderes têm um papel determinante, porque o olhar de quem está no topo dita o clima de todo o time. Um líder que respeita horários, valoriza pausas, ouve com empatia e não transforma erros em humilhação. Cria um espaço onde as pessoas podem crescer sem se quebrar. Não se trata de suavizar tudo, mas de humanizar, de lembrar que resultados duradouros vêm de pessoas emocionalmente saudáveis e que metas são importantes, mas vidas são inegociáveis. As empresas precisam urgentemente investir em políticas de saúde mental, programas de apoio psicológico, feedbacks humanizados, cargas horárias sustentáveis, treinamentos sobre empatia, inclusão, escuta ativa. Precisam romper com a cultura do reunião sem fim, do fica só mais um pouquinho, do quem não aguenta, pede para sair. Porque esse tipo de ambiente não forma equipes fortes, forma exércitos silenciosos de profissionais adoecidos que um dia simplesmente param. Também é hora de repensar o que significa sucesso dentro de uma organização. Não é só quem entrega mais, que rende mais, que trabalha até tarde. É quem coopera, quem sabe parar, quem busca equilíbrio, quem inspira segurança emocional nos colegas, quem respeita o próprio limite e, ao fazer isso, ensina os outros a fazer o mesmo. Se você ocupa um cargo de liderança ou trabalha em um ambiente de influência, entenda. Você pode ser parte da cura ou parte do ciclo. E se você é colaborador e sente que sua empresa não acolhe, não escuta, não cuida, talvez não seja você que esteja sensível demais. Talvez você apenas esteja tentando sobreviver num ambiente que ainda não aprendeu a ser humano. Empresas não são feitas de paredes nem de cargos, são feitas de pessoas. E quando as pessoas adoecem, a estrutura toda adoece junto. Em algum momento da vida, todos nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Não apenas no trabalho, mas dentro de uma rotina que consome, de metas que não tocam a alma, de obrigações que distanciam quem você é de quem você gostaria de ser. E quando o burnout se instala, essa pergunta ganha um tom mais profundo. Será que vale a pena continuar desse jeito? Esse é o ponto onde muitos enxergam a dor, mas também a oportunidade. Porque, por mais que o colapso nos quebre, ele também pode nos acordar, nos chamar de volta para a vida,
para o propósito, para o sentido que se perdeu. Ressignificar sua relação com o trabalho não é abandonar tudo, não é largar tudo na segunda-feira. É, primeiro, fazer as pazes com a sua história, com o caminho que te trouxe até aqui. É olhar para sua trajetória profissional e dizer: eu fiz o melhor que pude com os recursos que tinha. É reconhecer que você foi longe demais tentando dar conta de tudo e agora precisa com carinho mudar a direção. Talvez isso signifique ajustar a rotina, estabelecer novos limites, dizer não com mais firmeza. Talvez signifique conversar com o gestor, negociar horários, pedir ajuda. Talvez sim seja hora de pensar em outra carreira, em um novo projeto, em um recomeço. Mas o essencial é que daqui para frente o seu trabalho sirva à sua vida, e não o contrário. Você não nasceu para ser consumido por tarefas. Não é uma extensão do seu crachá. Não é a soma das metas que bate ou das noites que vira. Você é alguém que sente, que pensa, que sonha. Alguém que merece viver uma vida profissional com dignidade emocional. Que pode e deve buscar equilíbrio entre o que produz e o que sente. Ressignificar também é aprender que sucesso não tem uma definição fixa. Sucesso pode ser ter tempo para almoçar com calma, para buscar os filhos na escola, para respirar fundo antes de uma reunião, para dormir em paz sabendo que deu o seu melhor e que isso basta. Sucesso não é perfeição, é congruência. É quando o que você faz tem conexão com quem você é. E se hoje você sente que perdeu isso, saiba que pode recuperar. Pode começar devagar, pode reconstruir novos significados, pode transformar o trabalho de prisão em ponte. Ponte para uma vida mais autêntica, mais leve, mais verdadeira. Porque no fim das contas o que vale não é quanto você produziu, mas o quanto você permaneceu inteiro. E isso é o que realmente importa. Você passou tempo demais tentando se encaixar em um molde que não foi feito para a sua alma. Tentou acelerar quando tudo dentro de você pedia pausa. Tentou sorrir quando só conseguia sobreviver. Tentou entregar mais, dar conta de tudo, estar em todos os lugares sem nunca se perguntar: e eu? Onde fico nisso tudo? Mas agora, talvez seja o momento de parar. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque há um limite entre esforço e autodestruição. E esse limite é a sua vida. Você não é uma máquina. Você não veio ao mundo para render, produzir, funcionar. Você veio para sentir, para crescer, para errar, para descansar. Você veio para viver uma vida que tenha verdade, e não só agenda cheia. E se hoje o seu corpo está cansado, sua mente sobrecarregada, seu coração distante, escute. Escute antes que seja tarde. Escute o sussurro da alma que pede um recomeço. Cuidar da saúde mental no trabalho não é luxo, é sobrevivência. É a base de uma existência digna. É a escolha de não se abandonar em nome de metas que não te pertencem. E por mais difícil que seja mudar, nada é mais perigoso do que continuar ignorando seus próprios limites. Porque ninguém pode viver por você. Ninguém pode decidir por você. Mas você pode, agora, dar um passo. O passo de se colocar no centro da própria vida. Procure ajuda. Peça apoio. Converse com quem te ama. Reveja rotas. Desmonte a ideia de que só é digno quem aguenta tudo. Porque resistir até quebrar não é coragem. Coragem é olhar para si e dizer: eu mereço mais. Eu mereço leveza. Eu mereço saúde. Que essa conversa tenha te lembrado do que talvez você tenha esquecido. Você não é sua produtividade. Você é uma vida em construção e merece viver com verdade, com sentido e com compaixão.